Um abraço a todos, estamos aqui na capital João Pessoa e o nosso bate-papo de hoje, nessa série de entrevistas, nessa semana com autoridades, políticos aqui na capital João Pessoa, é com o deputado estadual Luciano Cartacho. Ele também foi prefeito aqui da capital João Pessoa. Luciano é filho natural de Souza, mas tem suas raízes em Cajazeiras, né, na região. Sua mãe é de Cajazeiras, sua esposa é de Cajazeiras, né? E o seu pai é da cidade de Souza. Então, como a gente está falando também para a cidade de Souza e para Cajazeiras, pelas rádios e também pela TV, a gente vai falar também sobre um pouquinho também da sua intimidade, da sua trajetória e como um pouquinho da sua infância. E, obviamente, vamos falar sobre política, vamos falar sobre gestão, nessa entrevista exclusiva aqui para a Rede Diário do Sertão. Seja bem-vindo, deputado estadual Luciano Cartacho. Muito obrigado por abrir um espaço à sua agenda para falar com os sertanejos, com seus conterrâneos. Obrigado, Petro. Agradeço a você, a todos que estão nos acompanhando aí através da Rede Diário do Sertão. Uma alegria imensa estar aqui, compartilhar um momento importante desse diálogo com você. Tenho certeza que a gente vai estar falando para todo o sertão paraibano. Vai ser uma alegria muito grande a gente poder trocar algumas ideias aqui de interesse da Paraíba, do Brasil e do sertão da Paraíba, sem dúvida alguma. Foram duas gestões enquanto prefeito. O povo lá do sertão, que vinha para cá e que vem muito para cá, viu o Luciano Cartacho como prefeito, fazendo gestão. O que esperar agora de Luciano Cartacho como deputado estadual? Olha, a mesma dedicação, o mesmo empenho. Eu digo sempre que eu estou na vida pública, porque eu acredito que a vida do povo pode e deve ser melhor e trabalho diariamente para isso. Tenho vocação para a política. Eu cheguei aqui em João Pessoa aos 10 anos de idade, saindo do sertão da Paraíba. Aqui eu construí uma trajetória política, fui 4 vezes vereador na nossa capital. Depois eu fui deputado estadual, fui vice-governador do estado e tive a honra, a alegria, a satisfação e a responsabilidade de governar a capital de todos os paraibanos, nossa querida João Pessoa, por 8 anos. Então esse mesmo desempenho que eu tive como prefeito de João Pessoa, nós saímos com uma aprovação muito elevada, em torno de 70% de aprovação em relação ao nosso governo aqui na capital. Então eu volto agora ao parlamento, como eu falei, já fui vereador, já fui deputado, então uma coisa é o poder executivo, outra coisa é o poder legislativo. Então a experiência que eu tive também no poder executivo vai ajudar bastante no mandato que nós estamos construindo junto com a população paraibana. Então o nosso mandato é um instrumento de participação popular. Volto com muita vontade, com muito desejo de trabalhar pelo povo da Paraíba, muito motivado, porque eu acredito que o que foi construído ao longo dessa trajetória toda foi sempre em sintonia com o sentimento popular. Então, voltar para a Assembleia é uma tribuna importante em defesa do povo paraibano. Qual vai ser a principal meta desse mandato? Olha, a nossa principal meta é exatamente criar um mandato onde a população, onde a sociedade se sinta representada e participe ativamente da construção desse mandato. Vai andar a Paraíba toda? Não, vamos andar a Paraíba, sem dúvida alguma, deputado estadual. Agora, nós temos as nossas ações mais prioritárias, inegavelmente, que, por exemplo, João Pessoa, uma cidade, uma capital, onde eu tive toda a minha trajetória política. Eu vou ter que ter um olhar muito perto, muito próximo. Já está tendo, né? Mas já estou tendo. Conheço a cidade de perto, sei das necessidades do povo de João Pessoa. E quando a gente fala em João Pessoa, Peterson, a gente fala na Paraíba toda. Porque aqui muitos serviços são ofertados para todo o estado da Paraíba. Quando eu era prefeito, eu lembro da quantidade de pessoas que vinham ser atendidas aqui na nossa rede de UPAs que nós construímos na cidade de João Pessoa, na atenção básica, nos PSFs, na rede hospitalar. Então, João Pessoa acaba acolhendo, né, todos os paraibanos que vêm usar aqui o seu sistema de saúde. A mesma coisa em relação à questão cultural. Os eventos que a gente promovia em João Pessoa sempre vinha uma demanda muito grande de paraibanos de diversas regiões do estado. E assim são em várias áreas, né? Então, eu acredito que João Pessoa é um espaço, é uma cidade onde a gente vai ter um foco muito grande, mas o sertão da Paraíba, como você já colocou aqui, a minha trajetória política, as minhas origens em Souza, em Cajazeiras, na minha família de Cajazeiras, na minha mãe, na minha avó, minha esposa, meu pai é natural de Souza, né? Eu nasci em Souza, então a gente tem essa facilidade de poder e a alegria de poder trabalhar por essa região do sertão da Paraíba, sem dúvida alguma. Com o deputado estadual Luciano Cartacho, a gente está conversando aqui na TV Diário do Sertão. A gente volta já para falar de gestão, de política. Vamos voltar um pouquinho o tempo. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada lá no início. Luciano, você acabou de falar que nasceu na cidade de Souza, mas tem essa ligação com Cajazeiras, tudo. Como era a infância, como foi essa infância de Luciano Cartacho lá no sertão? Olha, a infância no sertão é uma coisa maravilhosa, né? A gente tinha uma relação de amizade com muita gente, conhecia praticamente todo mundo pelo nome. Então eu tinha a vantagem de poder estar em Souza e Cajazeiras com muita frequência, né? A gente tinha uma frequência de visitas constantemente a Cajazeiras.
vi muitos jogos do Higínio Pires Ferreira, né? Botafogo de Cajazeiras e Sociedade Esportiva Souza. Então era um clássico que realmente lotava tanto o Marizão Souza como o Higínio Pires Ferreira. Então, quando ia para aquela disputa, e Souza e Cajazeiras, aí a gente ficava sempre dentro de casa. Minha mãe torcia pelo time de Cajazeiras, pai torcia pelo time de Souza. Né? E aí facilitava a gente poder estar nessa frequência. Né? Tinha a visita à casa de muitos parentes, muitos amigos, muitos familiares, então eu era sempre muito bem acolhido em Cajazeiras. Semana universitária, né? De Souza e Cajazeiras, então a gente frequentava muito, eu, Lucélio, né? Muitos amigos, né? Os bailes em Cajazeiras, no Souza Ideal Clube, né? Em Cajazeiras também a gente ia com muita frequência participar dos bailes da Semana Universitária, as atividades culturais. Então, eu tenho assim uma identidade muito grande, tanto com Souza como com Cajazeiras, com o sertão como um todo. Né? A lembrança das chuvas, né? Das enchentes. Né? Quando chegava, chovia no sertão, era aquela alegria. Eu tenho um cunhado meu, Dedé Velho, você conhece, que ele disse que Souza nublado é mais bonito do que Paris. Né? Ele quer dizer que quando chove no sertão da Paraíba, não tem coisa melhor, não tem coisa mais bonita. E realmente é uma coisa que muda a paisagem, transforma a alegria das pessoas. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder ter vivenciado na minha infância toda no sertão da Paraíba e vir morar em João Pessoa. Né? Mas chega já em João Pessoa. Como conheceu Maísa? Maísa foi aqui em João Pessoa. Foi aqui? Foi aqui em João Pessoa. Então, por isso que o senhor deu logo o pulo para cá. Eu já estava na universidade, né? Nós fizemos o mesmo curso, só que eu já estava terminando o curso de farmácia, mas estava cursando o curso de farmácia, estava fazendo já o mestrado no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, o LTF, né? E aí um amigo nosso em comum, de Catolé do Rocha, para você ver como tem sertanejo nesse negócio, né? Que hoje é professor emérito na Universidade Federal da Paraíba, Jaci Carlos. Então ele fez um aniversário, fez uma festinha na casa dele e chamou os amigos da turma de Maísa. Maísa foi também convidada, logicamente, e lá eu tive a alegria de conhecer Maísa. E aí a gente teve... Namorou muito tempo? Hein? Namorou muito tempo com Maísa? Foi muito, nem também foi pouco, não. Casamos em 2018. 2018. Casamos em 2018, aqui no centro da cidade, no Paraíba Palace Hotel, não esqueço nunca disso. E já tenho 2 filhos, Mateus, que é o mais velho, e Caio, que é o mais novo. Mais um com 23, né? E o outro com 19. Como é a convivência de Luciano Cartacho com os pais? Com meus pais? Era o melhor possível, né? Meu pai faleceu, Célio Peixe de Sá, tem uma farmácia em Souza, então é uma pessoa muito carinhosa. Aquelas dele que veio amor pela farmácia? Porque já vem do meu avô, Dr. Tomás Pires, né? Foi o primeiro farmacêutico formado no sertão da Paraíba. Então, Dr. Tomás Pires, meu avô, Dr. Tomás, como as pessoas chamavam lá em Souza, ele abriu a farmácia, depois o pai assumiu a farmácia, e quando eu cheguei aqui em João Pessoa, o curso que eu escolhi, tanto eu como o Sérgio também somos formados em farmácia, e aí veio essa vocação aí. Depois fui presidente do Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, tive a alegria de presidir o CRF por 2 mandatos, né? E criou-se essa trajetória, vamos dizer, familiar, mas uma identidade muito grande, né? Luciano e Lucélio, irmão gêmeo. Algumas pessoas chegavam a dizer Luciano, e era Lucélio. Lucélio, era Luciano. Chegou muito assim... Muito, muito. Primeiro dizer que eu fui criado numa família com muito amor, com muito carinho. Meus pais tinham uma paixão muito grande pelos filhos, né? Quantos filhos? São 5. 5. Eu, Lucélio, tem um mais novo que é Tomás, que é o nome do meu avô, Tomás Neto. Tem Celinha, que é a mais velha, e Lilian, que é a segunda mais velha. Então, foram 5 em Souza, quando a gente veio morar lá. Aí Tomás já nasceu depois que a gente chegou em João Pessoa, né? Mas foi nascer em Souza. O pai disse, leva para Souza, que ele vai nascer mesmo morando aqui. Levou minha mãe grávida no Fusquinha para Souza, para nascer em Souza. O orgulho dele era que todo mundo tinha que nascer em Souza. Então, já aqui em João Pessoa, ele levou Maninha para cá, para Souza, e fez o parto de Maninha lá em Souza, e Tomás nasceu lá. Então, todos os 5 são natural de Souza. Isso é a história de gêmeos? Sim, a história de gêmeos, isso aí desde a origem, né? Sempre a gente está sempre muito junto, muito próximo, né? Na escola, no trabalho, no lazer, na atividade com as pessoas. Então, essas brincadeiras de gêmeos, a gente não foge dela nunca. Então, sempre tinha, as pessoas trocavam, chamavam um de Luciano, outro de Lucélio, trocavam os nomes, botavam apelido. Então, era uma coisa realmente diferenciada nesse aspecto. Mas a gente convive isso com muita naturalidade, com muita alegria, né? O Lucélio é um parceiro
de longas datas, né? A gente vem desde a barriga da minha mãe junto e continuamos até hoje, sempre desempenhando. Tem uma ligação muito grande. Muito forte na atividade política, na família, na relação de amizade. A gente está conversando com o deputado estadual Luciano Cartacho aqui no programa Olho Vivo, na Rede Diário do Sertão. Luciano, você se inspira em algum político? Olha, eu convivi em Sousa, mesmo na minha infância, né? Meu pai, Célio Pires, ele era animador do comício, né? Então, os grandes comícios de Sousa, ele é quem abria o comício, é quem apresentava os oradores, os candidatos, né? E ele tem um sangue na veia muito forte pela política, né? Meu tio Clarence Pires foi médico, faleceu, e foi prefeito de Sousa também 2 vezes, né? E a gente tinha uma referência muito grande em Antônio Marques da Silva Marins, né? Era o nome que a gente via como uma referência no político íntegro, no político sério, né? No político realizador, né? De um político que realmente tinha uma vocação pelo social, de cuidar das pessoas. Então, eu me formei na política, eu acompanhei a política na saída de Sousa e depois, acompanhando aqui de perto, voltei várias vezes em Marins, né? Inclusive para governador do estado. A Paraíba perdeu muito, né, com a morte de Marins, não pôde dar sequência ao mandato de governador da Paraíba. E, lógico, também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que é uma referência política muito forte, não só para mim, para milhões de brasileiros, que está tendo aí a oportunidade de governar o país pela 3ª vez e está botando o país nos trilhos, organizando o país, defendendo a democracia, trabalhando por quem mais precisa. Eu tenho certeza que Lula vai fazer, já está fazendo um grande mandato pela 3ª vez nesse país. Esse foi o motivo de voltar ao Partido dos Trabalhadores? Foi o motivo de voltar ao PT. Primeiro recebi convite da direção nacional, do presidente Jackson Macedo aqui no estado da Paraíba. E a gente, desde aquela data do ano passado, ano retrasado no caso, a gente tinha a leitura de que essa eleição, que passamos recentemente, seria a eleição mais difícil, mais disputada e mais polarizada da história desse país. Então estava em jogo muita coisa, estava em jogo a democracia, estava em jogo a política social, a qualidade de vida, a luta contra o preconceito, contra a discriminação. Então eu fiz essa opção de voltar ao PT num momento de muita dificuldade no processo eleitoral, né? Mesmo quando Lula disparava nas pesquisas, nas primeiras pesquisas, a gente dizia, essa eleição não vai ser uma eleição simples, não vai ser uma eleição fácil, vai ser uma eleição disputadíssima. E tanto é verdade que aconteceu a eleição mais apertada da história do Brasil. Então eu voltei ao PT exatamente para ajudar, para contribuir de maneira decisiva em relação a uma vitória no processo eleitoral, porque era necessário a vitória de Lula. Estava em jogo muita coisa, não era questão pessoal do presidente Lula, não era questão partidária, única e exclusivamente. Mas foi um momento onde foi necessário unir todos os democratas desse país em favor de uma candidatura que realmente tinha o potencial de vencer o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o que aconteceu. A gente está num período carnavalesco, eu lembro agora do picolé de manga. Estive aqui, inclusive, num dos eventos que o senhor mais do sério que organizava, né? Picolé de manga. Isso, picolé de manga, né? Picolé de manga. Que é um bloco bem tradicional aqui da capital João Pessoa e que, não sei se é hoje ainda, mas é organizado por Lucério, pelo senhor. Eu vi uma vez que aqui foi uma festa muito grande. Aqui na capital, inclusive lá no início, lá no centro da cidade, a TV das Trincheiras. Acho que foi uma das primeiras transmissões que a gente fez. Lembro. E aqui com Biratã, com Salles Fernandes. E aí foi inclusive pelo convite de Luciano e Lucério. Foi o show de... Quem foi? Foi Daniela Merkel. Foi isso mesmo. A gente trouxe Daniela Merkel, trouxemos também diversas... Alceu Valença muitas vezes, Elba Ramalho também, né? Margarete Menezes, né, atual ministra da Cultura, também esteve com a gente. Então o bloco era um grande movimento cultural. O Picolé de Manga foi além da folia. A gente teve uma ONG, Picolé de Manga, que a gente alfabetizava crianças e adolescentes, um trabalho social muito grande numa comunidade aqui de João Pessoa, próximo ao centro da cidade, chamado Cordão Encarnado. O Cordão Encarnado passou a ser conhecido em João Pessoa todinho em função do bloco Picolé de Manga. Então a gente tem um bloco muito estruturado, onde a gente desenvolvia atividades culturais, atividades esportivas, atividades sociais, lançamos livros, lançamos enciclopédia, fizemos exposição de arte. Então o bloco tem uma dimensão muito grande. Aí, em função dessa crise, dessa questão da pandemia, também a questão da crise econômica, quando eu estava à frente da prefeitura, e os trabalhos também como prefeito,
um tempo extraordinário, uma dedicação muito grande na responsabilidade de governar a cidade de João Pessoa. Então o bloco deu uma pausa, né? Mas com a volta do carnaval de rua, como a gente está vendo hoje no país inteiro, né? Essa possibilidade, as pessoas pedem permanentemente a volta do picolé de manga. Vocês planejam um dia voltar? É possível, é possível. Qual foi a disputa mais difícil da sua vida, Luciano? Do ponto de vista eleitoral, olha, eu digo que eu tive muitas disputas difíceis. Primeira eleição do vereador, a primeira foi uma eleição muito difícil, né? Porque eu fui candidato pelo PT em 96, né? E a gente não tinha nenhuma estrutura partidária, nenhuma estrutura financeira, né, para ganhar uma eleição. Se você imaginar que a gente participou de uma eleição onde o PT tinha uma perspectiva de fazer 3 vereadores, né? E a gente não tinha, se pegasse na bolsa de aposta, por exemplo, dos analistas políticos, dos próprios militantes do PT, diziam: Luciano não tem perspectiva de vitória nessa eleição, está entrando para fazer o nome. Tinha essa história, a pessoa entrava para fazer o nome para ver se na eleição seguinte poderia ganhar a eleição. E a gente ganhou a eleição já na primeira, então foi uma eleição que a gente visitou muita gente. Teve muito voto do pessoal de Souza, de Cajazeiras. Na nossa campanha foi muito porta a porta, casa a casa, por isso que eu aprendi a fazer política assim. Então minha mãe saía no carro, visitando as pessoas de Cajazeiras, aqui em João Pessoa. Morava aqui, mas vota em Cajazeiras ou vota em João Pessoa? Não, a gente vota em Cajazeiras. Mas tem 2 ou 3 que votam aqui em João Pessoa. Vou votar em Luciano. Aí pai não saía do outro lado também, visitando o pessoal de Souza, né? Chegava na casa das pessoas, aqui tem 3 votos, tem mais 1 voto em Souza, mas tem 2 que é em João Pessoa. E a gente saiu construindo isso, vindo da minha militância do movimento estudantil, eu vim do curso de farmácia, fui presidente, como eu falei, do Conselho Regional de Farmácia por 2 vezes, então os farmacêuticos também tiveram um papel importante, as pessoas que estiveram conosco no movimento estudantil. Aí a gente fez com a juventude, mobilizou muito a juventude na nossa campanha, então essa campanha foi uma campanha muito difícil. Afora também a minha campanha para prefeito de João Pessoa em 2012, né, onde eu tive que passar por 3 turnos, vamos dizer assim. A prévia do PT, né, naquele tempo o PT defendia, boa parcela do PT estava ou no governo do Estado, na época era Ricardo Coutinho, ou estava na prefeitura, no governo do Luciano Maga, de forma legítima. O PT participava dos 2 governos. E a gente viu naquele momento a necessidade, a importância de apresentar um nome do próprio partido, que tinha uma trajetória já como vereador, como vice-governador, como deputado estadual, mas aí a gente teve que enfrentar nomes já consagrados na política da Paraíba, como o ex-governador, o saudoso governador Zé Maranhão, né? O atual prefeito Cícero Lucena e também a Estela Bezerra, que era o nome representado pelo governador Ricardo Coutinho na época, e a gente venceu a prévia do partido. Depois da prévia fui para o primeiro turno, cheguei no segundo turno com o Cícero, já numa diferença muito grande em relação ao primeiro turno para ele, e no segundo turno vencemos para 70% dos votos. Então foi uma votação muito expressiva, mas foi uma eleição que pela trajetória toda, a consolidação da candidatura, os resultados do primeiro turno, do segundo, a participação popular, apresentando o nome para a cidade, né, dialogando com todo mundo, presente nos bairros de João Pessoa, nas comunidades, foi uma campanha de muito corpo a corpo, de muito contato com a população e percebendo aquele sentimento de identidade que a gente tinha construído com a cidade em função de toda essa trajetória. Então eu digo que eu tenho, vamos dizer assim, um cheiro de João Pessoa, porque eu vivi toda a minha, depois de 10 anos de idade aqui, eu construí 4 mandatos de vereador nessa cidade. Como vice-governador do estado, tive uma atuação muito importante aqui em João Pessoa. Como deputado estadual, os 2 anos que passei na Assembleia, também tive um foco muito grande na nossa capital e cheguei à condição de prefeito por 8 anos na nossa cidade. Então eu tenho uma identidade, eu tenho uma liga muito forte com a nossa cidade, com o nosso povo, e fico muito feliz porque João Pessoa é uma cidade, Peterson, muito acolhedora. Você pode perceber a quantidade de gente que sai. A minha história é igual a de tantas outras que estão nos assistindo nesse momento. É aquela coisa, o sonho dos pais de sair da cidade do interior para ir para a capital, levar os filhos para estudar, para ter um futuro melhor. É a capital de todos os paraibanos. É a capital de todos os paraibanos. Então a gente não perde a raiz, não perde a origem, mas João Pessoa ela transforma a vida de muita gente. Eu sou uma dessas pessoas que a cidade me acolheu e que eu trabalho diariamente, permanentemente, sempre para retribuir com muito carinho todo esse legado que João Pessoa me permitiu fazer na minha política. E o senhor já começa o mandato, eu inclusive vi até uma declaração do senhor,
já falando agora de gestão, de que o atual prefeito é um gestor retrô. Por que o senhor deu essa declaração? O senhor não tem gostado da gestão? Na sua avaliação, a gestão de Cícero não tem atendido às expectativas? É porque é o seguinte, o prefeito Cícero, ele é um prefeito lento. Retrô dos anos 90, lembrei agora. Ele é um prefeito lento, ele é um prefeito ultrapassado, ele é um prefeito, como eu digo, retrô dos anos 90, porque a sensação que a gente está tendo na cidade é que o governo dele é a cópia fiel do que ele pensava em 1990. Então, ele chega sem entender mais o que é o modelo de gestão, o que é planejamento, o que é resultado, o que é fundamental para uma boa gestão, que é a governança municipal. Então, e com cronograma de apresentação de obra e de serviço à cidade de João Pessoa. Então, ele está muito focado no que foi feito no passado. Você quer um exemplo? Nos anos 90, quando ele foi prefeito, ele levou João Pessoa, naquela época, para levar para desfilar no Carnaval Carioca. Naquele tempo, o Carnaval Carioca, na Marquês de Sapucaí, tinha uma visibilidade, uma importância gigantesca para o Brasil, a visibilidade na mídia, tudo isso tinha uma razão de ser. Certo? Mas hoje ele vai, 20 anos depois, ele vai levar João Pessoa, a prefeitura, fazer um investimento, né, para desfilar no Carnaval de São Paulo. Então você vê que as ideias são todas do passado. Então ele vai levar João Pessoa para desfilar no Carnaval de São Paulo, onde não tem mais nenhum apelo comparado ao que existia antes. Né? Onde vai botar João Pessoa para desfilar às 5 horas da manhã de um domingo, onde não vai ter nenhuma visibilidade para a cidade, para a divulgação de João Pessoa, e coloca isso como se fosse algo diferencial de uma gestão. Então, se quiser levar, se entender que esse é o processo, que faça. Agora, não pode fazer isso e esquecer das coisas mais importantes para a população, que é a questão da saúde. Peterson, toda semana se fecha um PSF em João Pessoa. É uma grande reclamação, eu tenho visto, inclusive. Não tem reclamação, você chega no PSF, não tem medicamento. Né? Você chega no PSF, ou ele está fechado, interditado, ou ele está com problema, ou pelo Conselho de Medicina, ou é o Conselho de Odontologia, ou é o Conselho de Enfermagem. Então, as unidades de saúde de João Pessoa estão numa situação muito precária. A unidade de saúde da família, a atenção básica, é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. O cidadão, quando ele precisa de um atendimento, ele vai aonde? Ele vai no PSF. Depois do PSF, eu fiz aqui uma rede de UPAs na cidade de João Pessoa. Entreguei João Pessoa uma rede de UPAs. Aí depois você vai para a UPA, se não tiver solução para o seu problema de saúde, você chega na rede hospitalar. Mas as pessoas estão correndo direto para as UPAs, direto para o hospital, porque as unidades de saúde não estão funcionando a contento. Então, é uma crise muito grande na saúde de João Pessoa. Na educação, a gente está vivenciando um momento muito crítico também, porque começou as aulas agora, né, com uma semana de atraso. Começa as aulas, aí você vai ver, não tem alimentação para as crianças. Fardamento? Não tem fardamento. Entregou um par e meia. Isso tinha na sua gestão? Tinha. Na minha gestão, as crianças das creches vão ter uma rede de creche em João Pessoa, com 5 refeições por dia. Na minha gestão, as crianças das creches receberam 3 camisas, fardamento, 3 para cada criança. Short, a meia, o tênis, a bolsinha, o material escolar, completo e tudo antecipado. Aí você vai para a escola, você vê que não tem fardamento, não tem alimentação. Eu deixei João Pessoa com... Por que é o retrocesso, que é retrô? Porque eu deixei João Pessoa com 38 escolas em tempo integral. Os alunos estudavam pela manhã e à tarde. Eu deixei a prefeitura com pagamento do fornecedor em dia, do servidor em dia, recursos disponíveis no caixa da prefeitura, obras em andamento. Era só tocar e fazer o novo. Mas ele fica olhando permanentemente para trás. Então isso é um prejuízo. Olha, essa obra aqui foi o Luciano que fez, está em andamento, para. 2 anos depois recomeça de novo, para mostrar, tentar passar para a opinião pública que essa é uma obra da atual gestão. Isso é um retrocesso, é uma leitura política antiga, atrasada. A obra não é do Luciano, nem é de A, de B, nem de C. A obra é do povo de João Pessoa. Então o gestor ele tem por obrigação da sequência concluir aquilo que é bom para o povo de João Pessoa. A gente vê a situação que está hoje. Por exemplo, o Parque da Lagoa, a gente entregou o Parque da Lagoa, bacana, organizado. O prefeito se quer fazer um parque no Bessa. Ótimo que faça o Parque do Bessa. Agora mantém as praças funcionando, mantém o Parque da Lagoa limpo, organizado. O senhor na Assembleia, o senhor vai ser a voz de João Pessoa, eu vi que já começou a colocar esses pontos.
Mas o presidente da Assembleia disse, inclusive até no seu discurso, que não vai aceitar essa politização de falar isso. Como é que o senhor vai encontrar muitas barreiras lá dentro? Mas eu não vou, Petro, já disse isso inclusive na última sessão na Assembleia, eu não vou aceitar nenhum tipo de intimidação de nenhum parlamentar, principalmente em relação à disputa que a gente tem com os parlamentares mais vinculados à Prefeitura de João Pessoa, né, que tenta desqualificar as nossas falas, tentando intimidar, no sentido que a gente não possa pautar o debate da cidade. Ora, a Paraíba tem 223 municípios. Se eu não pautar as questões de João Pessoa, como é que vai ser? A gente vai discutir o que lá? Se as questões de Cajazeiras não forem levadas para a Assembleia, se as questões de Souza, de Bahia, de Santa Rita, de Guarabira, os 223 municípios têm que estar representados no dia a dia, nas prioridades da Assembleia. Isso não tem nada a ver com Câmara Municipal, não. Câmara Municipal é a questão localizada lá, mas a Assembleia, o Estado, ele não existe o Estado enquanto vida para as pessoas. As pessoas vivem nas cidades, nos municípios. Então, a Assembleia tem sim esse papel de debater, propor, sugerir, criticar, fiscalizar os municípios também. Não tenha dúvida disso. Eu fui eleito para quê? Para chegar na Assembleia e não poder falar? E não poder colocar o meu ponto de vista, não poder fiscalizar, não poder dizer o que está errado, não poder mostrar a solução. Então, o debate sobre a Paraíba passa pelo debate por cada município do nosso estado. Deputado Luciano Cartacho, o que faltou ser feito em 2 mandatos enquanto prefeito e está pronto para disputar o 3º mandato? Olha, você nunca consegue fazer 100% em nenhuma cidade, né? Mas você consegue dar as linhas, das diretrizes, melhorar a vida do povo, investir na saúde, na educação, na segurança pública, como eu criei a Guarda Municipal para isso. E fazer mais. O que é que faltou, senhor? Eu queria fazer isso, não deu tempo. O desafio, o que a gente pretendeu fazer era mais do que foi feito, era investir mais aí na revitalização do centro histórico. Né? Porque eu fiz a Lagoa, que mudou o perfil do centro da nossa capital. Era um lugar de droga, de prostituição, de escuridão, e a gente mudou, virou um grande parque de qualidade de vida para a população. E reformamos o novo Parque da Bica. Fizemos uma intervenção importante no Hotel Centro. Levei moradia para o Centro Histórico, com um programa muito importante, que levou dignidade para as pessoas que queriam morar no Centro Histórico, voltado exatamente para a agricultura, a Vila Sanhoá, apartamento de alta qualidade. Agora, nós temos um projeto que era exatamente o projeto de ampliação dos espaços na Cidade de Baixo, que era no Sanhoá ali, o Parque Sanhoá, né? E a gente começou a fazer, fizemos a praça em frente ali, a CBTU, que estava dentro desse contexto do parque, começamos a padronizar as calçadas ali, fizemos o asfalto já novo ali, levamos iluminação elétrica para todo o centro da cidade, mas faltou o Parque Sanhoá, que por uma questão estrutural, por uma questão que precisava realmente também da participação do IFAM, do IFAEP, do governo federal, né, e da mobilização com os moradores ali, a gente estava levando para morar em outras moradias, todo um processo que dá uma revitalização muito forte no centro da cidade. Não foi possível ser concluído, mas a gente fez a primeira etapa, que foi muito importante. O senhor é da base de João Azevedo, Cícero também. Como é que vai, o senhor sendo candidato, essa matemática? O senhor acredita no apoio de João Azevedo ao senhor? Olha, primeiro é o seguinte, uma coisa é a eleição estadual, coisa é o governo de João Azevedo. Eu sou da base do governador João Azevedo, apoiei João no 2º turno, né? E entendi que o apoio que João deu a Lula no 1º e no 2º turno foi merecedor do apoio do PT no 2º turno, né? Então isso foi feito dentro dessa compreensão de que a gente pode ajudar na Assembleia a aprovar os projetos, né? a trazer investimento para a Paraíba, né? A procurar aproximar ainda mais do governo Lula, do governo João. O João tem uma articulação muito boa agora através do consórcio Nordeste. Então, isso tudo já existe uma aproximação, já existe uma construção desde a campanha, no 1º e no 2º turno que João votou em Lula. Então, isso é a questão estadual. Então, até aí a gente está tudo tranquilo. Agora, a eleição municipal é outra coisa. A eleição municipal, você está... Deu o exemplo de Cajazeiras. O governador tem 3 deputados lá na região, mas pergunta se vão sentar, se vai ter chapa única lá. Não vai ter chapa única lá. Então a gente nunca pautou a eleição municipal aqui. Ainda? Nunca pautamos. Então o meu apoio ao governador João Azevedo foi na campanha e no mandato de deputado atual. Estou na base de sustentação. Agora, no governo Cícero, com o governo Cícero não tem possibilidade. Não tem possibilidade de fazer uma união? Não tem possibilidade pelas razões que eu estou colocando aqui. Um governo fraco, um governo
lento, um governo ultrapassado, que está prejudicando a vida do povo. Então, essa história aí, por exemplo, eu vi uma parte da imprensa dizer assim, olha, mas Cícero pode ir para a base de Lula. Lula foi candidato a presidente, Peterson, 6 vezes. Pergunto quantas vezes Cícero votou em Lula. Nenhuma, 0. Então, o Cícero nunca votou em Lula na vida. Então, o Cícero sempre foi da direita. Nessa campanha agora, ele votou em Bolsonaro. Nessa campanha dele, o filho dele, que foi eleito deputado estadual, tem um comitê, Messinho e Bolsonaro, deputado federal. Messinho e Bolsonaro. O secretariado dele, todo votou em Bolsonaro. Então, como é que vai se dizer assim que a gente agora pode estar junto, pode estar isso, que se isso está perto de Lula? Foram fazer uma entrega dos apartamentos aqui, que eu deixei quase pronto, que foi parceria com o governo federal, que Lula liberou recurso agora já para conclusão. E Lula lá em Brasília, o prefeito aqui, as pessoas da imprensa, o setor da imprensa dizendo, a audiência entre Lula e Cícero, não existe isso, é a questão administrativa. É a questão que o presidente Lula não vai discriminar nenhum gestor, independente do partido que ele tenha, que ele esteja filiado, independente de quem ele votou. Lula não quer saber se já votou, quem votou em Lula e quem votou em Bolsonaro, não. Se o cara é prefeito, se o cara é governador de um estado, Lula vai trabalhar com institucionalidade, vai liberar recursos, porque está preocupado com melhorar a vida do povo. Aí volta para aquele debate nosso. Como é que se o governo federal não liberar recursos para os municípios, como é que chega na cidade? Então, a cidade é onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem. Então, essa avaliação que eu tenho, ela é muito clara. Uma coisa foi a eleição estadual, o apoio ao governador João Azevedo. Outra coisa é a cidade de uma pessoa, é o atual gestor, que de 3 anos de gestão, infelizmente, não apresenta resultado, não melhora a vida do povo, não traz investimento para João Pessoa, não entrega a obra. Então, nós estamos no campo da oposição. O senhor tem mantido diálogo com o Ricardo Coutinho, porque eu vi também na Assembleia que Cida Ramos anunciou que é candidata. O senhor é do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem muito isso, a disputa dentro dele mesmo. E aí, em tese, tem essa disputa do apoio de Ricardo Coutinho aqui na capital João Pessoa. O senhor acredita que Ricardo vai lhe apoiar? E o PT também? Ricardo está morando em Brasília, né? Ricardo foi morar em Brasília, né? E em relação à questão do PT, qualquer militante pode colocar o nome à disposição do partido. Isso é da democracia do partido. Mas o senhor acredita que sendo candidato o PT lhe daria a legenda? Eu estou colocando meu nome à disposição do partido. Eu estou colocando meu nome à disposição do partido pela toda a trajetória política que eu tenho aqui em João Pessoa, pela perspectiva da gente eleger um prefeito de João Pessoa, mudar a vida do povo, transformar a vida das pessoas. E vamos fazer esse debate, Peterson, tem um ano todinho pela frente. O PT só vai começar a discutir esse processo, abrir isso como tema nos diretórios, nas plenárias, nas reuniões, na análise de conjuntura. Isso vai levar um tempo para isso aí. Quando eu digo que eu coloco meu nome à disposição do partido para as eleições, não é que eu vou ser candidato hoje, amanhã, não. Essa eleição é o ano que vem. Agora, isso não impede da gente já ir antecipando, colocando o nome, fazendo essa construção, esse debate, essa discussão. E o PT é plural, então os nomes que forem surgindo aí é natural. Eu confio no trabalho que eu fiz na cidade. Eu confio na minha identidade com João Pessoa. Eu confio no mandato que eu fiz de 8 anos aqui na cidade. Eu confio na minha experiência como gestor, né? E isso é o mais importante. Então, os nomes que forem surgindo, a gente vai discutindo, vai debatendo para ver quem é que está mais preparado, quem é que tem mais experiência, quem é que tem mais identidade com a cidade para disputar as eleições. E acho que o PT realmente precisa, concordo com o presidente Jackson Macedo, precisa entrar com uma candidatura para ganhar. O PT não pode abdicar de ter um candidato a presidente, a prefeito de João Pessoa. Nós acabamos de eleger Lula presidente. Acabamos de eleger Lula. Como é que a capital do estado, o PT não vai apresentar nome? Vai apresentar nome. E os nomes vão surgindo, aí é legítimo que cada um coloque o seu nome à disposição. Agora, mais na frente, a gente vai discutir isso, aprofundar quem é o melhor nome para ganhar as eleições e para governar a cidade. Deixa eu ir para um ponto, uma situação mais pontual lá para o sertão. Bruna Veras era oposição a Fábio Taillone. Isso. Inclusive, agora aderiu aí o projeto de Fábio Taillone, que tem como pré-candidato Zé Nildo, lá para as eleições. E aí saiu nos bastidores e que foi Luciano que trabalhou junto, essa ligação de Taillone com o governo do estado. Luciano também tem essa ligação com o governo do estado agora com o João Azevedo, apoiou no segundo turno. Nessa adesão de Bruna Veras para o projeto de Fábio Taillone, teve também o dedo de Luciano? Olha, Bruna é uma vereadora madura, experiente, está no segundo mandato, né? Tem uma autonomia no mandato dela.
E ela entendeu que esse é o momento de fazer essa repactuação na política de Souza. Ela já foi aliada de Tairone, está retornando agora à base, isso faz parte da política, isso não é um bicho de sete cabeças. Agora, é uma decisão que ela tomou de forma muito pessoal. E a minha opinião é que ela tomou a decisão certa. Ela fez uma avaliação e a melhor maneira dela ampliar o trabalho junto ao povo de João Pessoa, ao povo de Souza, é dentro da base aliada do prefeito Fábio Tairone. Então, ela tomou a decisão e eu acho que a decisão dela foi correta. Ela tem todas as condições, né, de dar sequência ao seu mandato na Câmara Municipal de Souza, né? É uma vereadora atuante, uma vereadora que gosta também de estar perto das pessoas, que tem um posicionamento sempre muito firme e, sem dúvida alguma, vai ajudar Tairone a governar a cidade de Souza. Então, eu vou estar à disposição, né? Que Cajazeiras a gente sempre brinca que tem 3 deputados. Souza não fez nenhum deputado que esteja morando em Souza, né? Mas eu estou aqui para ajudar Souza e para ajudar Cajazeiras, para ajudar o sertão da Paraíba. O senhor será a voz de Souza? Me coloco à disposição do município de Souza. Passado o carnaval, vou visitar Souza, vou visitar Cajazeiras, né? E a gente pretende dar essa oportunidade, ter essa oportunidade de estabelecer uma aproximação ainda maior com o sertão da Paraíba. O mandato é estadual, então isso nos permite estar levantando as questões de interesse do sertão da Paraíba, debatendo, discutindo, apresentando emendas se for necessário para Souza, para Cajazeiras. Nós vamos construir isso de maneira muito tranquila, porque eu acredito que é plenamente possível manter o mandato, o foco, a linha do mandato para João Pessoa e para o sertão da Paraíba. E, claro, também outros municípios, por exemplo, aqui na região metropolitana, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, né? Santa Rita tem uma deputada que foi reeleita, importante, mas isso não impede que a gente também possa estar junto, possa estar colaborando. Eu não vou entrar para competir com ninguém em relação ao mandato de deputado. Eu simplesmente para somar, para dividir, eu não faço essa política. Então, se eu puder ajudar Souza, se eu puder ajudar Cajazeiras, se eu puder ajudar Campina Grande, se eu puder ajudar qualquer município da Paraíba, eu vou fazer, independente se o município tem ou não uma representação na Assembleia. Nesse mesmo local, a gente bateu um papo com o Diego Tavares. E Diego Tavares, nessa entrevista que nos deu aqui, ele disse que havia essa promessa, né, uma promessa de que poderia ser o candidato a prefeito Luciano Cartacho. Inclusive, segundo ele, o senhor pediu para ele deixar a secretaria, porque ele era um dos nomes cotados. E que depois teve dificuldade de conversar com o senhor sobre isso, quando deixou a secretaria. E logo depois foi anunciado outro nome. Houve mesmo essa promessa? Não, como eu disse, né, eu sempre ouvi muito, eu sempre dialoguei muito. Eu nunca disse quem era o candidato, a gente sempre teve a oportunidade de apresentar as propostas, as sugestões, as possibilidades. Mas isso é uma coisa, página virada. Entendeu? Isso é página virada. Para mim, o que está valendo é o mandato que eu estou construindo agora como deputado estadual, o dia que está lá na gestão atual, fez a opção de estar no governo atual, da Prefeitura de João Pessoa, eu respeito, mas o meu foco agora é o quê? É continuar o mandato de deputado estadual que eu iniciei agora, trabalhar pela Paraíba e continuar pautando o debate dos municípios, principalmente em relação a João Pessoa, cobrando resultado. O que eu estou fazendo em relação à atual gestão da Prefeitura é o que cada cidadão faz, só que com a voz de um deputado, com a força de um mandato, que é popular. Então eu vou cobrar o quê? Que apresentem resultado, não adianta ficar levantando histórias do passado. O que o povo quer saber é quando é que o atual gestor da Prefeitura de João Pessoa vai começar a entregar a primeira obra que tenha sido iniciada na gestão dele. O povo quer saber como é que vai melhorar a saúde, como é que vai melhorar a educação. Né? É isso que a população está cobrando. Só isso, dar uma nota, Cícero, da gestão. Se fosse dar uma nota à gestão de Cícero, qual é uma nota? Se eu fosse o professor, estivesse lá, aqui, você daria qual nota? Olha, quem tem que dar a nota é o povo. Mas o senhor foi prefeito, o senhor tem... Foi prefeito. Quem tem que dar a nota, quem tem que dizer o que é que está achando, o que é que está sentindo. Mas o senhor aprovaria a gestão de Cícero? Não, aprovado de jeito nenhum. Completamente desaprovada. A gestão de Cícero é um fiasco do ponto de vista administrativo. Entendeu? É um fiasco, estou dizendo a você. 3 anos de gestão e você não vê resultado, é só promessa e mais promessa, Pedro. É uma coisa desatualizada, é uma coisa que não consegue dar sequência a início, meio e fim a nenhuma obra na cidade de João Pessoa. Então a gestão que não apresenta resultado. Você vê a saúde caiu a qualidade, a educação caiu a qualidade, a infraestrutura caiu a qualidade, tapa buracos, coisas básicas, tapa buracos, desapareceu da cidade, dos bairros de João Pessoa. A limpeza urbana,
Pelo amor de Deus, você anda em vários, para se epitar as pessoas, a principal avenida da cidade. É o mato cobrindo as gramas que a gente deixou pronto ali, a padronização das calçadas. Vai na beira-rio, passa 15, 20 dias sem iluminação. Você vai para os bairros de João Pessoa, é o caos total do ponto de vista da infraestrutura. Então, o que eu estou cobrando é exatamente isso, que faça aquilo que é importante para a cidade de João Pessoa e o compromisso que assumiu. Se dizia um prefeito experiente, maduro, que ia fazer o melhor governo da vida dele, e o que a população está dizendo, cadê a danada desse melhor governo da vida dele? Então o prefeito que eu digo está desatualizado, está fora da realidade do que é gestão pública nos dias atuais. Deputado Luciano Cartacho, muito obrigado por estar com a gente aqui no programa Olho Vivo, da Rede Diário, que não é só do Sertão, porque geralmente chega aqui na capital João Pessoa, vai chegar aqui na capital, até mesmo porque também a gente está chegando aqui por duas operadoras que estão chegando aqui também via TV a cabo na capital, também em Campina Grande. E quando for Sertão, saiba também que o senhor também tem um espaço também na nossa empresa. Eu é que agradeço, Petro, mais uma vez, mandar um abraço carinhoso a todos os sertanejos que estão nos acompanhando nesse momento. E vou sim, passar do carnaval, eu vou fazer uma visita a Soda, vou fazer uma visita a Cajazeira, fazer uma visita ao sertão como um todo ali. Quero ter a oportunidade de mais uma vez ir nos estúdios, já esteve lá uma vez. Né? O senhor está mais próximo de qual grupo lá? Ou é amigo de todos? Não, eu não tenho. Quer dizer, eu não estou numa disputa com nenhum grupo político, não. Eu quero ajudar a cidade. Amigo de todos lá. Vai ser ajudar a cidade. Se eu puder ajudar, se eu puder contribuir. Já de mim bater na porta, está pronto para ajudar também. Se precisar, se alguma coisa que esteja ao meu alcance, pode ter certeza, né? Pode ter certeza disso, que eu vou procurar, pensando sempre na população, pensando sempre nas pessoas. Então, quero voltar com você lá para a gente bater um papo, conversar com as pessoas. E aí, com o telefone aberto, o povo participar. Isso. Né? Vai ser muito bacana. Obrigado. Desejar um bom carnaval para você, para todos aí que estão acompanhando a gente nesse momento aqui. Quer dizer, tem um carnaval de muita tradição. Muita tradição. Né? Muita tradição e é uma coisa realmente muito bacana, né? Muita participação. Recebeu um abraço do Bruna Velho, está nos acompanhando. Dá um abraço aí, um beijo para a Bruna. Viu? Fique com Deus, um abraço, obrigado pela sua audiência. Vocês.